E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência então na genética. Você refez aquele exercício que eu pedi? Se você ficou com alguma dificuldade, não esqueça, de sinalizar para que a gente possa dar um suporte, que a gente possa auxiliar vocês aí. Legal? Então, gente, hoje nós vamos conversar em relação a alguns casos especiais em relação à primeira lei de Mendel. Nós chamamos isso de monohibridismo sem dominância. Vamos traduzir, né? A primeira lei nós chamamos de lei do monohibridismo. Lei do monohibridismo porque lá formava o quê? Um híbrido. E sempre na primeira lei a gente tinha uma situação de dominância completa. Lembra? O azão dominava o azinho. Então aqui nós vamos ter uma situação bem especial. Aqui envolve o que nós chamamos de variações do monohibridismo. São situações especiais, são casos especiais em relação à primeira lei de Mendel, certo? Então, o que seria um caso especial em relação à primeira lei de Mendel? É o que nós chamamos de ausência de dominância. Ausência de dominância. Quando a gente fala em ausência de dominância, nós temos dois tipos. Temos uma dominância incompleta. Essa dominância incompleta também pode ser chamada de semidominância. Então vamos organizar assim, ó. Dominância incompleta. O que é uma dominância incompleta? Que ela não domina completamente, certo? Posso chamar isso aqui de semidominância. Semidominância. Vou te dar um exemplo. Professor, qual exemplo? Vou te dar aqui, vou dizer exemplo 1, tá? Que eu vou te dar dois exemplos. O exemplo 1. Imagina que eu tenho aqui um touro preto. Touro de pelagem preta, né? Touro de pelagem preta. E eu vou cruzar esse touro de pelagem preta com uma vaca de pelagem branca. Touro de pelagem preta, estou cruzando um touro que tem pelos pretos com uma vaca que tem pelo branco. Se fosse pela primeira lei de Mendel, o que a gente esperava? Que eu teria uma geração aqui, né? Eu teria uma geração aqui de 100%, não anota isso agora porque eu vou apagar, tá? Mas se fosse pela primeira vez, eu teria uma geração aqui 100% preta ou 100% branca. Um dos dois ia dominar completamente. Mas não é o que acontece aqui, tá? Não é o que acontece aqui. O que acontece aqui, então? Aqui, quando você cruza lá um touro de pelagem preta e uma vaca de pelagem branca, obtém o quê? Obtém um fenótipo intermediário. Então aqui temos um fenótipo intermediário. O que é um fenótipo intermediário, professor? O que seria um fenótipo, uma cor intermediária entre preto e branco? Cinza. Então imagina que teremos aqui, gente, um fenótipo intermediário 100% cinza. Então veja, cinza não é nem branco nem preto. Cinza ele está no meio do caminho. Se ele está no meio do caminho entre preto e branco, significa que nós temos um fenótipo intermediário. Esse é um exemplo de dominância incompleta, certo? Um exemplo de dominância incompleta. Um outro exemplo de ausência de dominância é o que nós chamamos de codominância. Agora vamos pensar o mesmo exemplo. No caso de uma codominância, imagina eu cruzar aquele touro de pelagem preta e uma vaca de pelagem branca. E aí, né? O que seria uma codominância? Imagine os filhotes, parte do corpo dele, parte do pelo preto, parte do pelo branco. Parte do pelo preto, parte do pelo branco. Nesse caso, gente, o que acontece? Temos as duas cores se manifestando simultaneamente. Então, quando a gente pensa em codominância, né? Quando a gente pensa em codominância, o que acontece na codominância? Na codominância, eu não tenho um fenótipo intermediário. Aqui a gente tem uma manifestação simultânea, certo? Manifestação simultânea. Então deixa eu colocar aqui, ó. Manifestação simultânea.
forma o famoso malhado, né? O famoso malhado. Então, nesse caso, vai ser o quê? Parte do corpo é preto, né? Vai ser preto barra branco. Preto barra branco. Ou seja, é o malhado, famoso malhado. Parte do corpo é preto, parte do corpo é branco. Então, isso é fenótipo intermediário. Se eu obtenho, né, um fenótipo intermediário, perdão, isso é o que a gente chama de codominância, né? Fenótipo intermediário aqui na dominância incompleta. Então vamos revisar isso aí. Dominância incompleta quando eu tenho um fenótipo intermediário, no caso, uma cor no meio do caminho, certo? Tipo preto com branco dá cinza, isso é dominância incompleta. Agora, quando eu tenho uma manifestação simultânea, eu obtenho um malhado, daí é um caso de codominância. Show? Vamos dar um outro exemplo agora para vocês aqui, ó. No caso de dominância incompleta, imagine que eu tenho aqui uma flor chamada flor boca de leão, e aqui eu vou ter uma situação de fenótipo intermediário, sempre, né? Dominância incompleta, fenótipo intermediário. O que seria uma cor intermediária em relação a vermelho e branco? A rosa, tá? Quando você pega uma planta que tem flores vermelhas, certo? Ela é vezão. Em relação a uma flor que produz, uma planta que produz flores brancas, que vai ser bezão. Quando essa planta for formar gameta, ela só vai formar gameta bezão. Quando essa flor for formar gameta, ela só vai formar gameta vezão, certo? É uma situação especial do monohibridismo. Então tem aqui, né, formar um híbrido, vezão, bezão. Vai formar aqui um vezão. Vezão daqui, um bezão daqui. Veja, não é nem vermelho nem branco. Parece que dominou um pouquinho, né? Então a gente chama de dominância incompleta. E aí você faz o quadro de Pinet. VB cruzando com VB, né? VB cruzando com VB. Eu vou fazer esse cálculo aqui do lado também, ó. Então, VB cruzando com VB. Vou fazer pela distributiva, para você ver dos dois jeitos. Pelo quadro de Pinet e pela distributiva. Pela distributiva fica, ó, V com V, VV. V com B, VB. B com V, sempre, vamos colocar o V na frente, né? B com B, BB. Então veja que eu fico com essa forma aqui, né? Aqui vai ficar a mesma coisa, ó. V com V, VV. Coloco o dedo aqui, VB. Coloco o dedo aqui, BV. Coloco o dedo aqui, BB. Então veja que deu a mesma coisa, ó. VV, VB duas vezes e BB uma vez só. Certo? Você pode fazer pelo quadro de Pinet ou pode fazer esse cruzamento assim, pela distributiva, da forma que você achar melhor. Legal? E aí, nós temos aqui a proporção fenotípica e genotípica. Fenótipo é cor. Em relação à cor, eu tenho uma vermelha para duas rosas para uma branca. Então, por isso que fica 1 para 2 para 1. Em relação a genótipo, fica com 1 VV, com 2 VB, com 1 BB. Certo? Então temos aí a proporção fenotípica e genotípica são iguais, certo? Professor, sempre então na dominância incompleta eu vou ter um fenótipo intermediário. Sempre dominância incompleta, fenótipo intermediário. Combinado? Fenótipo intermediário quer dizer, ele está no meio do caminho, certo? Não é nem branco nem rosa, nem vermelho, não é nem branco nem vermelho. Temos uma cor aqui rosa, que é o fenótipo intermediário, certo? E com relação à codominância? Com relação à codominância, eu vou te dar um exemplo agora em relação à espécie humana. Veja, na codominância eu tenho os alelos ativos simultaneamente. É uma manifestação simultânea, certo? Se você que está me assistindo, de repente, você tem um sangue do tipo AB, o que acontece no sangue AB? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pessoas que têm sangue AB é um exemplo de codominância. O que acontece? Você tem lá, né? Vamos supor que você tem aqui as suas hemácias, os seus glóbulos vermelhos, e de repente o teu pai tem sangue A, o pai tem sangue do tipo A, e a sua mãe, a mãe tem sangue do tipo B. Então vamos supor que o teu pai deu uma informação para sangue do tipo A, e aí na membrana das suas hemácias você tem lá uma informação do tipo A. A mãe forneceu uma informação para o tipo B, e lá na membrana das suas hemácias, isso aqui é um glóbulo vermelho, tá, gente? É uma hemácia, que é um glóbulo vermelho. Na membrana das suas hemácias, então tem lá uma informação para sangue do tipo A,
do pai, né? E uma informação do tipo B que você recebeu da sua mãe. Veja, o A não domina o B e o B não domina o A. Nesse caso tem uma manifestação simultânea, então o teu sangue vai ser do tipo AB. Então veja que é um caso de codominância na espécie humana, quando tem uma manifestação simultânea. Legal? Então, dominância incompleta, eu tenho fenótipo intermediário. Codominância, eu tenho o malhado quando eles são ativos simultaneamente. Vamos fechar com o exercício aqui, fechar com chave de ouro? Então olha só esse exercício. Esse exercício diz assim: numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas com plantas de flores brancas produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, quando você cruza plantas de flores cor-de-rosa, resultam o quê? Então vamos fazer esse cruzamento aqui para a gente fechar. Aí, e como eu disse, né, eu gostaria que você refizesse esses exercícios em casa para que você possa praticar. Então aqui a situação é a seguinte: ele pegou plantas com flores vermelhas, então eu tenho aqui flores o quê? Vermelhas. Vermelhas. Eu não tenho como escrever aqui, né, com pincel branco, então eu vou usar o pincel azul. Cruzou com flores o quê? Cruzou com flores brancas, né? Planta que produz flores brancas. E ele obteve, né? Ele obteve aqui flores o quê? Flores rosas. 100% flores rosas, certo? Você sabe que as flores vermelhas, elas são o quê? Elas são, vamos colocar aqui, né? Vezão, vezão. Você sabe que as flores brancas, elas são bezão, bezão. Quando elas formam gametas, vai acontecer o seguinte: para cá vem um bezão e vem um vezão, né? Então vem um vezão. Eu posso fazer esse cruzamento de duas maneiras. Posso fazer pelo quadro de Pinet ou posso fazer pela distributiva. Então vamos fazer aqui pela distributiva. Ó. Vai ser VB cruzando com VB. Ele falou, ó, do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, cruzando rosa com rosa, vai ficar VB com VB. Fazendo a distributiva aqui, como que fica, gente? Fica, ó, V com V, fica VV. Aí vem V com B, fica o quê? Fica VB. Certo? Vamos colocar aqui em azul, ó, só para ficar certinho para vocês. Aqui vai ficar VB. VB. Aí vai ser, ó, B com V. Vamos colocar o V na frente só para ficar meio padronizado. Então vai ficar aqui B e o V na frente, ó, VB. E B com B vai ficar o quê? BB. Ó, B com B vai ficar o quê? BB. Então coloca aqui, deixa eu pegar no azul, B com B. Eu vou ter vermelho, rosa e branco. Então vamos lá. Do cruzamento entre plantas de flor cor-de-rosa resultam plantas com flores. Das três cores, em igual proporção? Não, a rosa está em maior proporção. Letra B. Das três cores, prevalecendo a cor-de-rosa? Sim, tem vermelho, ó, tem rosa e tem branco. E vai prevalecer a rosa. Então ficamos com a alternativa correta, letra B. Como eu disse, tenta fazer esse exercício em casa. Eu sei que genética às vezes não é assim tão simples para você. Ah, eu entendi tudo. Eu sei que não. Então é refazendo o exercício, tentando fazer os exercícios do seu material didático também. E qualquer coisa, eu sigo à disposição. Um grande abraço, gente, e até nossa próxima aula. Tchau, gente!